Olá, queridos! Agora eu estava conversando com o professor Samuel aqui para nós fazermos a nossa revisão. O que é a revisão? Nós vamos agora reforçar o nosso conhecimento adquirido na aula e para podermos fazermos a nossa atividade. Então vamos lá para a nossa revisão, olha aí. Ética e cidadania, o cidadão em Aristóteles. Nós vimos na aula que Aristóteles falou que o homem é um animal político. Para compreender a definição de Estado, olha só, segundo Aristóteles, é necessário entender o que é cidadão, pois é em torno dele que gira toda a organização do Estado. Veja aqui, ó. O cidadão em Aristóteles. O Estado é definido como qualquer outra totalidade, numa multiplicidade de partes, e é a universalidade dos cidadãos. A definição de Estado em Aristóteles. Para que o Estado possa ser conhecido, o que é necessário? Conhecer o que é cidadão, olha aqui, ó. Então ele faz parte do Estado, o cidadão. Vimos também que quais os critérios para a cidadania? Cidadãos naquela época eram somente aqueles cidadãos de nascimento, ó. Aristóteles, ele diz assim: o que constitui propriamente o cidadão é o direito de sufrágio nas assembleias e de participação no exercício do poder público na sua pátria. Para os cidadãos haviam duas espécies de poderes, uns temporais, que era a pessoa exercia uma única vez por tempo determinado, e o que é em tempo indeterminado como o direito de votar nas assembleias ou de julgar nos tribunais. Então aqui ele tinha uma opção de votação, né? E aqui ele tinha o poder, né, de sempre ir lá, mesmo que ele não participasse mais, mas ele ia votar. Para ser um cidadão em determinados estados é preciso que se tenha os dois pais cidadãos, tá? Pai e mãe, ou até os avós. Há diversas espécies de cidadão. Como há vários poderes, há várias espécies de cidadãos também. Por exemplo, na aristocracia, operários e mercenários não são cidadãos. O que faz os cidadãos são os méritos e as virtudes, e eles não tinham isso. Na oligarquia, o cidadão é aquele que possui nome e fortuna. Operários e mercenários podem vir a ser cidadãos, tá? Se ele tiver bens, né? Aí ele poderia ter. Em certas democracias, para ser cidadão, basta ter nascido de um país nacional, nessa perspectiva. Em outras, né, na falta de uns cidadãos, aqueles que participavam de honras. Então, mesmo que ele não fosse cidadão nato, como diz aqui, se ele participasse de algumas honras locais, ele consideraria cidadãos, né? Isso para alguns estados, tá? Porque naquela época tinha estados democratas, tinha estados oligarcas, né, e aristocratas. Vimos também as virtudes que faz o cidadão e o homem de bem. Para Aristóteles, cada cidadão deve desempenhar o quê? Uma tarefa de Estado, segundo suas virtudes. Por exemplo, uns que sabem apenas mandar, aqui é uma tarefa. Outros que desempenham uma forma né, que é por duas funções. A de mandar e a de obedecer. Então, assim, ele aprendia a mandar, mas também a obedecer. Aí se coloca a questão do quartel. Por exemplo, no quartel, um soldado, né, ele aprende a obedecer para depois mandar dentro do quartel. No espaço privado, há o mando que o senhor exerce sobre os seus empregados, no caso, né? E no espaço público, lá na Ágora, há uma outra espécie de mando que tem como subditos, né, as pessoas livres e da mesma condição. É o que se chama de governo civil. Na segunda forma de mando, é necessário obedecer para aprender a mandar.
forma de mando presente no serviço militar, né? Um exemplo. Então ele aprende primeiro a obedecer, para depois se tornar um capitão, etc., para mandar. Nesta não é possível comandar sem ao menos ter aprendido a obedecer. Então primeiro, né, obedece. Caso se torne, né, alguém para capitão e etc., ele mandar. Não se pode mandar sem passar pela obediência deles, né? Aí agora vocês vão fazer a atividade de sala, ok? Alguns minutinhos para vocês vão fazer e a gente volta daqui a pouco. São 4 perguntas, né? Vocês agora vão fazer, ok? Veja bem, então façam aí a atividade e já retornaremos. Até mais. Tchau, tchau. Olá! Agora vocês estão aí de volta e com certeza já fizeram as atividades. São 4, né? Foram postas para vocês. E nível fácil, nível médio, nível complexo. Não muito, tá? A gente não coloca muito para não... Mas para vocês pensarem e analisar. Os professores presenciais já estão mandando aqui as respostas e já tem alguém com dúvida aí, né? Então vamos lá ver a nossa questão. Olha lá. A questão 1. Aristóteles foi um dos maiores pensadores da teoria política e do conceito de cidadania. De acordo com o seu pensamento, o homem é um animal político. Além disso, ele foi um pensador que teve muita influência na organização da sociedade. Agora a pergunta é essa: porém, para compreender a definição de Estado em Aristóteles, é necessário entender o quê? Letra A. O que é matemática e geometria, pois isso viabiliza fazer os cálculos de quantos eleitores o candidato terá. Será que é essa? Olha a pergunta lá. Ó. Para compreender a definição de Estado em Aristóteles, é necessário entender primeiro o quê? Vou colocar aqui. B. O que é geopolítica e política externa, pois facilita se ter uma visão de política bem mais fechada. Olha só. Será que é essa? Ou C. O que é ética e moral, pois só pode haver política mediante a moral. Ou D. O que é estética, pois através do belo poderá se obter melhor cidadania. Será, gente? Ou E. O que é cidadão, pois é em torno dele que gira toda a organização do Estado. Qual a alternativa correta? Professores presenciais, vem aqui comigo. E aí, qual é a alternativa? Vamos lá. Está aqui, olha só, os pensadores dialogando aqui na Academia de Platão. Qual é a alternativa? Vamos lá. Olha aí. Acertou quem optou pela letra E, gente. Eu coloquei tanto rabisco em vermelho, certo? Que vocês já pensaram, olha aqui, ó. O que é cidadão? Primeiro, tem que entender, né, para dizer o que é Estado, para Aristóteles, o que é cidadão, pois é em torno do cidadão que gira toda a organização de um Estado. A questão 2, essa é de nível bem fácil. Para Aristóteles, quem eram considerados cidadãos? Quem? Vamos lá. Qualquer pessoa, será? Chegando lá na Grécia Antiga, qualquer pessoa era cidadão? B. Somente aqueles cidadãos de nascimento, será? Ou C. Quem tinha título de eleitor? Imagine só, olha só. A questão número 1. Vem aqui comigo. A questão número 1. Era quem era cidadão? Só quem era de nascimento? Ou quem tinha título de eleitor? Ou qualquer pessoa? Será? E a letra D, somente os possuidores de CPF, será que era cidadão naquela época de Aristóteles? Segundo o pensamento dele, né? Aristóteles. Quem era considerado cidadãos? Os estrangeiros, será? E aí? Qual é a questão alternativa correta? Então vamos lá, olha aí, ó. Quem opinou, quem colocou a B, gente, olha só.
somente eram considerados cidadãos, no pensamento de Aristóteles, aqueles cidadãos de nascimento, tá aqui, ó. Fora disso, eram o quê? Estrangeiros. Tá aqui embaixo, ó. Então, é a questão alternativa B. Agora, o se liga do Enem. Vem aqui comigo. A opção, esse quadro do se liga do Enem, é para vocês ficarem mesmo se ligados. Vamos lá, coloca aí o se liga do Enem no quadro. Vamos lá. Olha aí. É para vocês se ligarem mesmo, ó, colocarem, né, a opção para vocês ficarem bem próximo do âmbito do Enem, ou seja, pegar questões, contextos, o que mais cai no Enem, o que menos cai. E no âmbito do quadro do componente curricular de filosofia, nós trazemos questões que já caíram no Enem, questões paralelas, ou seja, aquelas que vão ao encontro do contexto do Enem. Então vamos lá para a nossa questão, olha aí. Esse Enem é de 2019, fiz algumas adaptações, ok? A criação do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, como uma política para todos, constituiu-se uma das mais importantes conquistas da sociedade brasileira lá no século XX. O SUS deve ser valorizado e definido como um marco para a cidadania e o avanço da civilizatório, tá? A democracia envolve um modelo de Estado no qual políticas protegem os cidadãos e reduzem as desigualdades. Por exemplo, o SUS é uma diretriz que fortalece a cidadania e contribui para assegurar o exercício de direitos, o pluralismo político e o bem-estar como valores de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, conforme prevê a Constituição Federal de 1988. Agora, a questão que nós queremos é esta aqui. Segundo o texto, duas características da concepção da política pública analisada são duas, não é verdade? Qual é? Paternalismo e filantropia? Liberalismo e meritocracia? Ou C, universalismo e igualitarismo? Ou D, nacionalismo e individualismo? Ou E, revolucionarismo e coparticipação? Ó, segundo o texto, duas características da concepção da política pública analisada, que são elas, são duas características. Qual dessas, né? Tá aqui, ó, a resposta, já falo para vocês, olha aí. Ela está aí nesse meio. E qual é a questão? Vamos lá? Fala aí para nós. Qual é a questão? Isso mesmo, é essa mesmo. E tem alguém com dúvida aí, né? Na verdade? Então tá aqui, ó. Vamos lá voltar no texto, olha lá. O texto, né, fala duas questões, né? Fala sobre o SUS, a questão política que protege o cidadão dos direitos. Então a alternativa correta é a letra C, universalismo e igualitarismo, gente. Então tá aí a perspectiva, a análise, né, para vocês verificarem e entenderem um pouco sobre o SUS, né, a questão da igualdade de direito dentro da cidadania, ok? Agora vamos para a questão 4. Segundo Aristóteles, o Estado é definido como qualquer outra totalidade. Isso aqui é nível país, tá? O Estado considerado como país. Numa multiplicidade de partes. E é a universalidade dos cidadãos. O Estado, tá? Um país, ó. Em sua opinião, o que significa Estado no sentido político? E agora, o que significa Estado no sentido político? A sua opinião. Olha só, vem aqui comigo. Essa alternativa, essa questão em si, ela é numa perspectiva pessoal, né? Vocês vão colocar a opinião de vocês. Vamos ver se a opinião de vocês vai ao encontro daquela que está posta aqui. Como eu também coloquei a minha opinião, tá?
É nessa perspectiva, vocês vão colocar a opinião de vocês e o professor Hélio trouxe a opinião dele. Aí a gente vai analisar, vai ver se ela vai ao encontro uma da outra, nessa linha de pensamento. Bem alinhado, né? Nessa perspectiva. Vamos lá. É um caminho a ser seguido. O professor Sami, né, está aí só apresentando essa perspectiva. E qual é? Vamos lá. Olha aí. Vocês escreveram de vocês a opinião, eu escrevi a minha, olha só. Em uma entidade com o poder soberano para governar um povo dentro de uma área territorial delimitada. Então tá aqui, ó. Já resume o que é o Estado em si, né? Assim, pode-se dizer que os elementos constitutivos, né, do Estado são o poder, as pessoas, que é a população, o território local e o governo e leis. Então tá aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 perspectivas, que é elementos, características que montam, né, que demonstram a questão de um Estado, né, de uma perspectiva de Estado para si. Então é nesse encontro que vocês vão colocar. E qual é a resposta que vocês colocaram aí? Será que vai ao encontro dessa? Ou entrou em via proximal, né? Porque o professor não pediu para vocês colocarem a opinião de vocês, tá aqui, ó. Vocês vão colocar aquilo que vocês entendem, né? Que é um país, um Estado, né? No âmbito de via. Então, nessa perspectiva aqui. É uma entidade que é governada diante do povo, uma área, território delimitada. Então, vocês veem, ó, no âmbito da área de... Olha, vem aqui comigo. No âmbito da área de geografia, vocês peguem, né, e vejam aqueles mapas que eles vão delimitando as regiões. Tanto do Brasil, né, com fronteira com alguns países. Então, ele vai delimitando, ó, que para cá é o país, né, o Brasil, para lá é o estado de Rondônia. Então, vai delimitando uma região onde se é de governança de um país, no estado, município. A gente pode ir afunilando de um bairro, de uma família, olha só. A gente pega lá de cima, né, o planeta, países, estados, municípios, bairros, regiões e famílias. Olha só, afunilando, né, vindo lá de cima para o encontro. Então tá aí a nossa aula, né, foi girando em torno da cidadania, vislumbrando a questão do pensamento de Aristóteles. Então, até mais, até a próxima. Tchau, tchau. E obrigado por ficar com a gente até aqui. Tchau, tchau.